a história é que um pai e uma filha queriam entrar no mosteiro, aí o pai disfarçou a filha de homem, fez dele monge, aí o pai morreu, a mulher continuou se fingindo de homem, assumiu um estupro que não foi ela, evidentemente, que cometeu, e depois, quando morreu, descobriram que não foi ela e que, na verdade, esse tempo todo ela estava lá recebendo as culpas que não eram dela, porque ela era uma mulher infiltrada num convento masculino. E isso está na legenda áurea da Companhia das Letras. Olá a todos, eu sou o Matheus Lassan e hoje estou aqui com o nosso amigo, Dr. Yuri Maria, para falar sobre a Santa Marina e também o professor Gabriel Sapucaia para acompanhar a gente aqui num que é um dossiê gigantesco, uma exposição inédita, nunca vi antes, sobre a Legenda Áurea. Uma coisa assim bem impressionante. Então espero que vocês gostem do vídeo. Hoje já vamos começar direto. Dr. Yuri, que já é conhecido aqui do canal, apresentar e poder começar a tua apresentação, já agradeço. Salve Maria, boa noite a todos. Vou começar uma aula aqui que eu acho que não achei, pelo menos eu não achei em nenhum lugar do mundo. Então o Brasil vai ter algo inédito com relação ao tema, que é sobre Santa Marina e sobre essa legenda áurea que o pessoal não conhece os pormenores dela. E estão aí nos grupos católicos, sendo divulgados e tudo mais, inocentemente, ao meu ver, né? E não tem mesmo em nenhum lugar do mundo, nenhum estudo sério a esse respeito. É um tema muito importante. Podemos começar a colocar os slides. Então aqui é a imagem da Santa Marina. Essa é a Úmula da Santa Marina. Você já vê que ela está com o martelo ali dando na cabeça do diabo. Vamos começando aí. Pode passar, Matheus. Então tá. Primeiramente, o motivo dessa aula, eu me interessei pelo nome, que é o nome da minha filha. E a gente que é católico, a gente descobre depois, quando eu chego com a tia, descobri que os católicos dão o nome de santos para os seus filhos, já para despertar eles, né? Para a história daquele santo que às vezes os pais têm devoção. E a minha não foi diferente, então eu pesquisei o nome Marina, alguma Santa Marina. E o que eu vi? Eu tinha aqui em casa aquela legenda áurea da editora Companhia das Letras, que era uma história, ali tinha uma história de uma Santa Marina, ou monge. E então presta atenção, eu vou contar como que era a história dessa legenda áurea que eu tinha aqui em casa. E você vê como se assim, sei lá, o senso católico já ativa para algo não está bem nessa história. Então vamos lá. Ela, Santa Marina, o monge, é contado que mais ou menos o pai dela, quando ficou viúvo, queria entrar no mosteiro. Ele disfarçou a menina de homem, que era ainda pequena, e ele foi e enganou o abade do mosteiro lá e o abade aceitou os dois. E ali eles viveram na mentira ali. A Marina tomou o nome de Frei Marina, até que um dia o pai morreu e ela continuou ali como Frei Marina. E seguia tudo certinho, as religiões, era elogiado por todos. Até que um belo dia, caluniaram o Frei Marino. Uma filha de um nobre foi lá e acusou que o Frei Marino estuprou ela e ela ficou grávida. Algo assim. E quando os frades do mosteiro foram perguntar ao Frei Marino se era verdade ou não, o Frei Marino falou que ele estuprou a jovem mesmo. Então aqui já tem um monte de mente. E E daí, ele fez isso, melhor, ela fez isso para manter o disfarce de que era um frei homem. isso. Isso tá Aí, na história dos santos. isso. Aí deram para ela, os monges brigaram com ela, expulsaram ela, né? E ela ficou com recém-nascido, daquela filha do nobre ali. Essa filha do nobre teve relação com o soldado, não foi com ele. Claro, que foi com ela. Mas aí ela foi expulsa e viveu 3 anos, sofrendo fora do mosteiro, numa caverna, parece, com um bebê, alimentando ele só com pão e água. Então, uma recém-nascida que ficou 3 anos só no pão e na água. E aí, depois de um tempo, os frades do mosteiro ficaram com remorso, assim, né? Ah, vamos trazer ele de volta. E trouxeram ele de volta para o mosteiro e ele ficou ali, com a criança. Impressionante. O Frei Maria ficou ali com a criança até que um dia ele morreu. E aí alguém foi lá, levantou as vestes dele e viu que era uma mulher. E aí os freis ficaram, nossa, nós nos enganamos, coitado do Frei Marino, ficaram com remorso. E a mulher que caluniou o Frei Marino, né, falou, foi possuída pelo diabo e depois confessou que não foi o Frei Marino que estuprou ela. E aí o Frei Marino morreu no dia 18 de julho. Então essa é a história que está lá na Legenda Áurea.
Parece novela mexicana. Total. Eu achei Permita, meio esquisito. permita uma Achei muito. recapitulação, porque eu imagino que para os ouvintes aqui isso é muito chocante. Então, a história aqui, um pai e uma filha queriam entrar no mosteiro, aí o pai disfarçou a filha de homem, fez dele monge, aí o pai morreu, a mulher continuou se fingindo de homem, assumiu um estupro que não foi ela, evidentemente, que cometeu, e depois, quando morreu, descobriram que não foi ela e que, na verdade, esse tempo todo ela estava lá recebendo as culpas que não eram dela, porque ela era uma mulher infiltrada num convento masculino. E isso tá na legenda áurea da Companhia das Letras. É isso mesmo, né? Exatamente. E lá está escrito, é Santa Marina, o monge, virgem, né? A virgem, né? E tá isso daí lá. Eu achei naquela ocasião, naquela época, meio esquisito, né? Uma mulher se passando por homem. Centro católico já fica, uma mulher passando por homem no mosteiro, mentindo. Né? O pai da mentira, a gente sabe quem é. Não sei como é que ela mentia do ciclo menstrual, né? Todos ali de barba, eh, ela sem barba, com aquela protuberância no peito, é uma coisa muito estranha. Como é que consegue? E depois, alimentar um recém-nascido no pão e na água por 3 anos é uma coisa muito difícil. Eu não sei, tem um milagre mesmo. Se for, é o milagre dela, foi esse. Foi esse aí. E depois levantaram a roupa e todos choraram porque eles erraram, mas eles não erraram. A pessoa foi e falou que foi ela que cometeu o crime. Não é que a gente errou. Eu não sei que história que foi essa. Mas, né, para mim não parecia um exemplo da vida de um santo. Naquela época eu também não tinha estudado muito sobre canonizações e tudo mais. E esse foi um pouco mais tarde, né, minha esposa perguntando para o bispo, na época que a gente era atendido pelo bispo Dom Rodrigo, sobre essa Santa Maria no Monte, do livro da Legenda Áurea, e era um livro recomendado pelo bispo. Eu acho que todos os tradicionais recomendam esse livro, né, em português aí, para o povo católico. E aí ele olhou essa história, ficou esquisito, falou assim, na Idade Média realmente não tem, tem muita coisa que eles colocam nos santos e tudo mais, tem muita coisa que não é verdadeira. E E pronto, foi isso, mais ou menos. A gente pegou o livro, jogou fora, não quisemos mais, e achamos, ficamos. Antes eu sabia também que ele foi escrito por um beato, né? E ficamos por isso. Até que então, a gente vê aí nos meios nossos esse mesmo livro aí sendo propagado, e aí eu fui investigar melhor, né? Essa questão. Aí eu fui a fundo mesmo saber por que que esse livro está errado. Queria saber mesmo o que que é, quem que escreveu, fui atrás da história toda. E principalmente desse freio aí, desse freio marino aí, Santa Marina é o monge. Aí resolvi fazer esse trabalho porque o clero, ninguém estava sabendo, né, o que que era isso. E porque eu sei que é o castigo de Deus pra gente hoje em dia, a gente tem que estudar meio que por conta, assim, às vezes, e às vezes hoje, por exemplo, hoje fazer uma obra de misericórdia e passar as informações. Mas isso aqui foi um estudo que a gente fez, que eu fiz aqui em casa durante tempo, principalmente para minha filha, que é o nome dela é Marina. Então, e também, claro, defender os santos mártires, né? Se for verdade, a gente vai defender. Podemos passar. Então, uma coisa que a gente depois vai descobrir é que canonizações são infalíveis. Isso aqui é uma coisa que eu vi, esse tal de José, ele fez uma postagem aí recentemente, aí no Canonizações é Infalível. Ele é uma pessoa da tradição, né? Não gosta dos santos conciliares, não quer aceitar a Santa Faustina, o São João 23, enfim, o São João Paulo, não quer aceitar esse povo e ele fica com as canonizações são infalíveis. Aí ele pega um modernista para falar que canonizações não são infalíveis. E os papas podem errar quando canonizam. É impressionante. Aí eu fui, não, falei com ele educadamente, falei, mostrei ali tudo que isso aí não existe, né? Você pode, alguém pode ler para mim? Não, eu posso ler aqui. Aí diz, o Papa Bento XIV diz: aquele que ousasse afirmar que o pontífice teria errado nesta ou naquela canonização, e que aquele santo, por ele canonizado, não deveria ser honrado em culto de idolia, qualificaríamos, senão, como herético, entretanto, como temerário, como causador de escândalo a toda a igreja, como injuriador dos santos, como favorecedor de hereges que negam a autoridade da igreja na canonização dos santos, como tendo sabor de heresia, uma vez que ele abriria caminho para que os infiéis ridicularizassem os fiéis como defensor de uma preposição errônea ou como sujeito a penas gravíssimas. Então, isso aqui foi. E ali também,
Aqui é o livro que eu peguei, de 1958, do Bujanda, né? É quando o Papa é infalível. Ele enumera quando o Papa é infalível e ele vai falar, ó, ao canonizar um servo de Deus, é infalível. Porém, quando beatos não são infalíveis. Aí sim, beatos é uma discussão. Mas canonização é infalível, ato infalível do pontífice. E é claro, né, você vai pôr uma pessoa para ser culto público, para ser exemplo de todos os católicos. Se a igreja errar na canonização, acabou. Para que serve a igreja? A igreja não pode errar numa canonização. E esse senhor aí me expulsou do grupo, estudei todos aí, porque eu fui contradisse ele nesse argumento aí. Mas você quer reconhecer e resistir, você quer sede plenista, né? É uma posição. Eu sou sede vacantista, às vezes é sede plenista. Tem vários sede plenistas e eles não se brigam entre si, né? Tem do RR, do carismático, da resistência, da fraternidade. E é uma posição deles. Até o tesista, a tese de Cassetiaco, você pode classificar eles como sede plenistas, assim, né? Um subtipo. E, mas nós somos sede vacantistas, nós não temos problemas. A gente fala que esses santos aí conciliares não são santos porcaria nenhuma, são até, às vezes, os piores inimigos da igreja, né? Pode passar. Então, vamos para as Santas Marinas, a história, quem são. E depois, estudando, descobri que existia não só uma Santa Marina, mas existia outras Santas Marinas. Então, a gente sabe que existe Marina também, é um nome que tem vários homônimos aí, de várias traduções. Pode ser Pelágia, pode ser Margarete, Margarida, pode ser até Maria. Aí já começa a confusão, né, de várias traduções. Então, a gente, se você pegar os livros em português, que você pode hoje confiar, tem o Martirológico Romano, aquele da Permanência, ali tem essas santas todas. E o Ano Cristão, do Padre Cura Você, é muito bom. Tem tudo ali também. É muito bom para você ler sobre a vida dos santos. São livros confiáveis. E um padre que estudou bem essas questões. Então a gente tem. Eu estudando descobri que existia a Santa Maria de Alexandria, que é uma antiguíssima, que é do Egito ali, e ela é classificada como Virgem Marte. O dia dela é 18 de julho. Junho. Desculpa. Então, essa Santa Maria de Alexandria, ela viveu, não há muita informação sobre essa santa, de fato. Os jesuítas, depois você vai encontrar uma informação que os jesuítas se esforçaram para encontrar informações sobre essa santa e dissipar os erros que confundiam ela com outras marinas, santas marinas por aí, e outras marinas que não eram santas nenhuma. Mas também não encontraram muita coisa dessa santa. Ela está realmente, de fato, no Martirológico Romano. É uma santa antiguíssima, foi testemunhada pelo bispo de Viena, o Santo Adão, que nasceu mais ou menos nos anos 800, por aí. E esse bispo teve o mérito na Igreja Católica de ter oferecido aos cristãos um martirológico com testemunhos antigos, né? E ele está lá, Santa Maria de Alexandria, comemorada a sua paixão, 18 de julho, uma santa e mártir, está escrito lá. E essa Santa Maria de Alexandria é uma que está sendo confundida pelo mundo inteiro, aí, vários trabalhos com a Santa Marina, o monge, que não é mártir, né? Estão querendo fazer querendo crer que os católicos passar para a gente que se trata da mesma pessoa. E a gente vai voltar em breve sobre essa santa. Então essa aqui é a santa principal também da nossa peça. Outras santas marinas, você vai ver ali que tem a Santa Marina da Espanha, ali onde era Galiza, que por volta de 139, ou de Santiago, é comemorado no dia 18 de julho, que também tem outras confusões. As datas são muito parecidas também. Vocês vão ver depois que são muito parecidas. Essa daí é a irmã da Santa Librada, Santa Quitéria, elas são todas santas lusitanas, né? Essa Santa Marina aí não se rendeu, o pai dela era um pagão, um rei local pagão, né? E aí ela não se rendeu ao paganismo do pai, fugiu para o campo da Línia, e aí ficou em oração, até que passando o presidente do Império Romano, um tal de Lúcio Caio, admirado pela beleza dela, ordena ela casar com ele, ela responde negativamente, então foi castigada com chicotes acesos e depois afogada. Aí no lago onde ela foi afogada, é o chamado de Águas Santas, né? É bem conhecido o local. E ela saiu viva de tudo isso, converteu a muitos pela constância, então foi degolada e aí subiu para a casa de Deus com 20 anos de idade. Isso aí foi no dia 18 de janeiro.
mas ela foi transladada para 18 de julho, que está lá no martirológico, né? O corpo dela ainda está lá nesse sítio aí de água chamada Águas Santas. Ainda tem uma nota ali que muitos, do próprio martirológico, muitos têm a nota de que muitos autores confundem essa santa com a Santa Margarida de Antioquia, porque também era conhecida como Santa Maria. Essa Santa Margarida é a mais conhecida dos mundos católicos, de fato, que é essa terceira Santa Marina. Porém, para a gente aqui é conhecida como Santa Margarida. Tem até ela no Missário Romano. É conhecida por nós como Santa Margarida, Virgem Marte, e essa é, como se diz, a Santa Marina maior, assim, das todas as Santas Marinas, essa aqui é a mais conhecida, né? Ela é de Antioquia, é também conhecida pelos ângulos como Santa Margarete, pelos gregos Santa Marina, é padroeira das mulheres grávidas, é muito venerada no catolicismo. Ela morreu por volta de 170, muito antiga, né? E ela é comemorada no dia 20 de julho, né? Ela se encontra também ali no Martirológico Romano e no livro do Ano Cristão. E essa é a principal mesmo das Santas Marinas. Ficou para nós aqui, latinos, brasileiros, todo mundo, é Santa Margarida, Virgem Marte. Eu fui pesquisar sobre essa santa mais informações, porque é muito bonita a história dela, de fato. O pai dela era um sacerdote pagão e ela foi cuidada por uma serva cristã e que ensinou o cristianismo para ela. Ela aceitou a fé e, sendo batizada, então, se consagrou a Deus a virgindade dela e se tornou esposa do Nosso Senhor. O pai dela, vendo isso, tirou toda a riqueza dela, a mordomia, mas ela não ligou. Ela até gostava de vestir os farrapos, tudo mais, e foi tratada pelo pai com requinte de barbaridades. E depois, então, que ela começa, o pai dela põe ela para trabalhar com gado, com trabalhos braçais, tudo mais, até que um dia ele, em cólera, tentou outra vez persuadir ela, e ela respondeu que tem motivos para a felicitar, visto que Deus a concedeu a graça de conhecer a verdadeira religião e de ter escolhido para a ela como serva e esposa. O pai, em fúria, então, desertou ela, mandou ela para fora da casa e tudo mais. E aí ela no deserto ficou lá como pastora de ovelhas, orando e fazendo tudo sozinha, até que um dia, e ela ficava pedindo para Deus para que ela participasse dos sofrimentos através do martírio. Ela ficava pedindo isso, até que um dia ela foi ouvida, né? E ali na estrada passou um romano, um general chamado Líbrio, que era um luxurioso, viu ela era muito bonita, e queria fazê-la como concubina. E ela negou, claro, dizendo que ela era já esposa de Cristo. Então o general, por causa disso, pela desobediência, desse pretexto aí dele, ele prendeu ela e levou ela para Antioquia. Aí lá, ela foi ficar tentando renegar Cristo, ficaram tentando ela para renegar Cristo. O general ficava cada vez mais apaixonado por ela, fazendo até mil propostas para ela, de riquezas, mordomias, e ela se mantinha constante e dizia: minha fortuna está feita desde que tenho a felicidade de ser cristã. Nada mais ambiciono a não ser agradar ao Deus a quem sirvo, único que é digno de minhas homenagens. O general, então, ameaçou ela: se não renderes aos favores que eu te ofereço, não voltarei atrás e vou te castigar e tudo mais. E ela disse, então: eu estou pronta para o que vier e confiante que nada poderá abalar minha fé e nem vencer a minha constância. Toda a minha esperança está em Deus, a quem fiz voto da minha virgindade, e rogo a Deus que não permita que eu seja vencido. Então, o general foi e começou a punição pública dela. Ela recusou adorar os falsos deuses, foi açoitada, e a ordem se cumpriu barbaramente. O tribunal, pode votar, o tribunal, o tribunal que estava ali com ela não aguentou ver o que estava se passando por ela. Os próprios castigos que ele colocava, eles não aguentaram ver de tão horríveis que eram. E os algozes já estavam exaustos mesmo. E aí ela fitou o governador e disse ainda duro para ele: inventai outros tormentos, Jesus está comigo. Nada pode ser superior à coragem e à força que ele me inspira. O Líbio, então, toma isso como um insulto, manda ela para a prisão, e ali no cárcere ela começa a aparecer espectros horríveis, urros espantosos. Então aparece um demônio em forma de dragão. Isso aí também você vai ver muita confusão nas histórias das Santas Marinas, todas, né? Tem alguns que falam que todas apareceram dragão, mas isso aí apareceu o demônio em forma de dragão. E tentou engolir ela, ela fez o sinal da cruz e se livrou
desse dragão. Aí então ele tentou de novo, dessa vez na forma de um homem, só que aí dessa vez ela pegou e dessa vez uma forma de um, não falou a forma certa, ela tentou falar alguma coisa para convencer ela a largar o martírio, né? E ela perguntou, tirou uma água benta, jogou e falou que pisou em cima da cabeça do demônio e perguntou por que ele tinha tanta raiva dos cristãos. O demônio respondeu, então, essa primeira é uma das coisas de onde que vem essa forma, né? Porque os humanos estavam destinados a ocupar os lugares do céu que eles, seus asseclas, tinham perdidos por malícia, né, os cristãos, e que não podiam suportar essa decisão de Deus, que escolheu os homens mortais para os substituir. Então a santa fez o sinal da cruz e se livrou dos demônios. Então a prisão ficou inundada de luz. Uma voz do céu a felicitava, né? Apareceu na prisão. E no outro dia, ela estava toda revigorada, né? As feridas todas curadas, estava ainda mais esplêndida, com mais brilho. E até o governador aturdido ali, todo mundo naquela situação, aí falou para ela: Como nossos deuses são poderosos e vos estimam, Marina, minha filha, pois perdoando as vossas insistências e obstinações, lhe deram vigor e beleza de novo. Aí ela, santa indignada, fala assim: Ora, de certo foram vossos deuses mais desprezíveis e mais fracos que os mais vis animais que fizeram este milagre? Um Deus de metal e de madeira capaz de dar saúde, ele mesmo, que nem goza de vida. Jesus Cristo, meu divino esposo, o único que pode proteger as almas e os corpos, foi ele quem me estabeleceu no estado em que me vedes. Se ainda vos resta tintura de bom senso e de religião, reconheceis seu poder e abraçai a fé cristã. O governador, o tirano, ficou mais bravo ainda, mandou queimar os flancos dela com tocha, e ela ficava rindo em alegria ainda, não demonstrando nenhuma fraqueza. Então, veio um terremoto, abalou a terra, todo mundo ficou espantado, e ouviram uma voz do céu que dizia: Vem, ó digna esposa de Jesus Cristo, vem e entra na mansão dos bem-aventurados e recebe a coroa eterna. E todos os presentes se espantaram, converteu-se uma multidão prodigiosa, e todos ali estavam também dispostos a sofrer martírio, estava todo mundo querendo ser martirizado. O governador ficou aturdido e mandou, sem demora, cortar a cabeça da santa. Quando o Galgós foi para executar, ela falou ainda que era para todos reconhecerem o verdadeiro Deus dos cristãos, que tantas maravilhas operava a favor dela. Então o Algoz se aproximou, um novo terremoto apareceu. Então o Algoz ficou com medo dela e ela animou o Algoz a cumprir a ordem. Aí ele foi e decepou ela, a cabeça dela. E aí ela recebeu a coroa do martírio em 20 de julho. Isso de 175. E era o dia que a igreja celebra a festa dela. E o corpo dela foi enterrado em Antioquia, em Pisídia, né? É o lugar de nascimento de Martim. O culto dela se propagou rapidíssimo por todo o mundo. Muitas relíquias em vários lugares. Os gregos do Atos comemoram no dia 13, né? A gente comemora no dia 20, né? E ela também está no Atos de perseguição do Diocleciano. E ela é padroeira das mulheres grávidas. Essa santa foi que Paulo VI depois, como outros santos falou, era tudo mito que não merecia estar no calendário. Mas enfim. E existia também uma outra santa, uma santa que dessa aí não é Marte, essa aí é da Itália, de Spoleto, do ano de 1265, que era uma abadesa, foi a primeira fundadora da Ordem de São Mateus, morreu tranquilamente em 18 de julho do ano de 1300. Então a gente tem aqui 4 Santas Marinas, né? 3 Virgem e Mártir, e uma que era a abadesa, que é virgem. Então, até agora, nada da Santo Marino aí, o Frei Marino, até agora nada. E nenhum documento assim oficial da igreja. E pode passar agora. Descobri então que existia uma Santa Marina, um monge de Bitínia, que é uma parte da Antioquia atual, e essa Santa Marina é um monge da igreja do Copta Ortodoxa. Isso mesmo, os hereges cismáticos lá. A igreja copta foi anatematizada ali no Conselho de Calcedônia, lá em 451. É, e, e o castigo deles é que eles foram tomados pelos muçulmanos. Né? E
E essa é a santa deles, é comemorada por eles lá. Santa Marina, o monge de Betinia, Ásia Menor, século V, VI, né? Pode passar, mas eu tenho noção. Essa aí é o Santa Marina, o monge, escrito pelo santo ortodoxo também, Simeão Metatrasta. Esse não é nada santo pra gente, né? É santo dos ortodoxos, esses da igreja copta aí. E esse daí que escreveu essa história que a gente acabou de ver do Frei Marino, que dessa história mexicana aí, muito impressionante. Foi ele que escreveu. Ele é venerado, ele é conhecido lá por ser como se fosse o Tiago, o Jacobo de Varese lá dos ortodoxos, entendeu? É lá de 1000 e poucos anos. O nome dele é bem, não é tão assim. Então, essa é a Santa Marina, o monge, que tinha escrito naquela legenda áurea que eu tinha ali, né? Ah, Aí eu fiquei mais impressionado. Como é que pode, essa foi a pergunta, como é que pode um ortodoxo que não era nenhuma das Santas Marinas da Igreja Católica, e nem das Uniatas, né? Como é que ela pode entrar no livro de Legenda Áurea do Beato Thiago de Varese? Eu fiquei assim impressionado, foi um choque e fui atrás de pesquisar essa coisa, me interessou, fui atrás. Pode passar. Então eu descobri que algumas pessoas, né, comecei com essa figura aí. Descobri então que essa Legenda Áurea teve algumas modificações durante o tempo, né? Então, tudo ali começou ali foi o Martinho Lutero, foi o luterano alemão aí, o senhor Johann Georg Grace, né? Ele era um bibliográfico alemão, historiador de literatura alemã. Ele fazia várias histórias de fábulas, gostava de escrever muitos contos, né? Ele é nascido em 1814. Esse aí é aquele famoso mago negro que a gente tem ciência daquilo do que se trata. Então, ele traduziu a obra do Tiago de Varese, ele mudou algumas coisinhas também, só que ele traduziu a obra do Tiago de Varese de uma outra obra que já estava mudada, e propositalmente ele fez isso. Ele pega vários autores de várias obras mal traduzidas e tal, do mundo espalhados, e faz ali o síntese. E ele foi uma das legendas áureas que ficou aí conhecida pela universidade, dos universitários, como a melhor legenda áurea que existe e tal. E ele traduziu ela pelo alemão. E depois essa legenda áurea dele serviu de base para outras traduções em outros lugares. E tem ali, então, vários santos, que são fábulas, vários santos de ortodoxos, de mentiras, etc. E essa foi a obra que serviu de base para a tradução daquela legenda áurea que eu tinha da Companhia das Letras. E descobri depois também para outras companhias, outras editoras aqui do Brasil, que a gente vai entrar mais à frente. Podemos passar. Então a gente vai vendo como é que surgiu essa depravação. Legenda áurea, esse daí é o Beato Jacopo de Varese. Ele, a gente sabe que a legenda áurea original não tem tantos santos assim. Eu pesquisei, achei muitas legendas áureas com imprima, tudo em inglês, espanhol, italiano, diferente de outras, né? Então, é uma coletânea de narrativas geográficas, né, da história dos santos, e reunidas ali por volta de 1260, pelo dominicano, o bispo de Gênova e Tiago de Varese, né, ou Jacopo de Varese. E essa legendária teve muito sucesso na Idade Média. Tinha mais legenda áurea que a Bíblia, para você ter uma ideia, na Idade Média. Era o livro dos católicos. Foi propagado por todo lugar. O objetivo do Tiago era fornecer um material, não era para o povo todo católico, ele fez em latim, era só para os seus confrades ali, da ordem dos dominicanos, né, estudarem para fazer melhor os sermões. Era para isso a finalidade dele. Porque a gente, de outras histórias de santos, né, além das atas dos santos tudo mais, tinha conhecimento, na época tinha o de Jean de Maille, que é o Epílogos em Gestis Sanctorum, que era um pregador também, o outro também, Bartolomeu de Trento. São essas duas obras que tinha e mais a do Jacopo de Varese. São essas três obras que tinha naquela época de 1200, para se ter referência aos santos, a não ser que a pessoa fosse lá no Vexame Martirológico Romano e tudo mais. As atas também, tudo, entre outras coisas, né? São Beda e outros relatos da patrística de alguns santos. Então, entre os anos de 800 e 1100, algumas cópias do manuscrito sobreviveram. Só algumas cópias.
Você vai ver ainda que havia impressos antes de 1500. Muitas edições da Legenda Áurea. Como eu falei, era muito mais Legenda Áurea que a Bíblia. O povo tinha muita Legenda Áurea. Então ela foi traduzida pelo catalão no século XIII, pelo alemão também no século XIII, para o francês em 1300, e começou, e para o holandês também em 1300. O tcheco também. Então começou a escrever traduzido do latim a Legenda Áurea. Então foi quando a imprensa foi inventada, na década de 1400, por aí, que apareceram edições da Legenda Áurea mais rapidamente, e não apenas em latim. Também tinha todas as línguas europeias faladas. Inclusive, a Legenda Áurea, pode passar, Matheus, acho que... Inclusive, a Legenda Áurea da, do livro impresso em francês, em 1476, uma tradução feita por esse senhor, que era um monge, era o Jean de Viganay, né? Não é o Viganot, é o Viganay. Esse daí que foi um que fez uma Legenda Áurea traduzida para o francês. A rainha da França queria que o povo tivesse acesso ali à Legenda Áurea. A rainha se preocupava com o povo, queria que o pessoal estudasse os santos e tudo mais. Aí pediu para esse frade dominicano traduzir. O problema é que todos os historiadores recentes comprovaram que esse Frei Jean de Vianney, ele era horrível, ele não sabia latim direito. Ele traduziu muita coisa errada. Ficou uma horrível a tradução dele. Ele fez a Legenda Áurea nível Semana Santa de Boninho, até pior, como se fosse, né? E, para piorar a situação, pode passar, para piorar a situação, no século XIV e XV ali, os copistas e editores, que não eram católicos, eles adicionaram capítulos a mais. Vamos colocar, chegando até 400 e quase 500 santos a mais, tirados da lei. Assim. Inclusive esse senhor aí, William Claston, né, que foi a primeira pessoa a trazer a imprensa para a Inglaterra. E era alguém ligado aos mercadores e tudo mais. Ele tinha relações com os orientais ortodoxos. Então ali ele tinha só 175 santos, né, que tinha sido escrito pelo Jacob, da tradução do Viganay, ele pegou a tradução do Viganay do francês, os ingleses traduziam tudo do francês, você vê que essa época aí é a mistura do francês com o inglês, o idioma começa a se mesclar para formar a língua inglesa mais recente, né, mais robusta, não a língua inglesa primitiva, foi nessa época e foi esse senhor também responsável por isso. Ele traduzia, às vezes ele nem traduzia a palavra em francês e já deixava em francês mesmo, e aí aquilo pegava no idioma. Então ele adicionou os santos ortodoxos e espalhou ainda mais a versão Legenda Áurea dele. E aí ficou a edição do Viganay, que era aquela mal traduzida, com a dele, com esses 700, 400, 500 santos a mais. Então agora é como se fosse o novo World Missing, né, da Legenda Áurea, né? Impressionante. E essa Legenda Áurea dele se espalhou para toda a Europa, foi para todo mundo. Impressionante. Isso sem falar que outras pessoas também pegaram do Viganay, que estava traduzido aí, muita coisa errada, enfim. Então, como tinha muita coisa errada nesses livros, houve um colapso, né? O pessoal viu que tinha muita loucura ali, muita fábula, e aí que os inimigos aproveitaram, né? Este senhor aí que eu coloquei aí, esse Manson Collage, aí voltando um pouco atrás, ele era um que estava ligado aí ao clássico, né? E você vê ali que os livros dele são meio suspeitos. Tem esse livro aí, pode passar, Matheus, acho que não foi. Este livro aí, Testamento de Adão, ali, que ele traduziu. Pra você ter ideia, naquela época, para traduzir um livro é como se fosse uma coisa é, muito importante hoje em dia, né? Uma coisa muito cara. E fazer vários livros também, não era para qualquer um ter livro. E ele escolheu esses livros aí para fazer, Testamento de Adão, que você vê que é meio suspeito, né? Ali que você fala que esse Testamento de Adão são apócrifos judaicos que falam que Jesus Cristo ali era só um Messias dos judeus prometidos e que deveriam se mesclar com o cristianismo, uma coisa assim. Então esse livro aí ele propagou também, não o Claston, né, mas quem era o professor dele. Pode passar. Então, começou os inimigos a verem que estava tudo muito, muito bagunçado e aproveitaram disso, né? Aqui você vê que muitos dos livros
da edição inglesa foram trazidos para a França e ficaram na biblioteca da França pelo próprio rei Luís da França ali. Ele pegou muitos livros mesmo e essa legenda foi para a França. Essa legenda inglesa, de passar. Então, que os iluministas, é claro, olha só que invenção, Idade Média, Idade das Trevas, começou aquele discurso por causa, um dos motivos foi por causa também da legenda árabe. Essa aqui cheia de fábulas, né? Deixa eu ver. Que tinha dois discípulos aí do Erasmo de Roterdão, o George Witzel. Ele fez depois um prefácio ali contra essa legenda áurea, e o Jean-Louis Vides também. E eles tiveram sucesso em suprimir a legenda áurea, acabando com os católicos. Né? Impressionante. E no mundo católico, o pessoal vendo que eles estavam com razão, porque claro que estavam com razão, porque tava uma legenda áurea uma porcaria. E só que eles acharam que aquela legenda áurea era dos católicos mesmo, era verdadeira, era o próprio Jacob e tal. Os católicos, os membros da ordem dominicana, era para ficar calados, assim, eles tinham que ficar calados porque tinha que ter reverência com o arcebispo, e ele foi canonizado beato em 815. E quando que foi, então? E a legenda áurea acabou nesse período. Quando que foi que a legenda áurea voltou? Aí ela voltou somente ali no século XX. E dessa vez, pode passar, como que ela voltou? Com essa pessoa, esse Theodore Wiesel. Ele voltou com essa, pegando os livros, é claro, esses do alemão, aquele alemão que eu falei ali, do Grace, e também de outros, né? Então foi esse daí que reintroduziu de novo a legenda áurea errada no mundo inteiro. Que antes estava apagada e pôs uma chama de novo. Fez retradução para o francês, prefaciou, reeditou. E esse Theodore a gente sabe que ele não é católico, né? Ele utilizou a versão do luterano, inventor de fábulas, aquele George Grace, e referenciou a legenda. Ele pegou ainda coisa do Vianney Claston ali e misturou. E ele se tornou como se fosse o ápice da legenda áurea. Então a legenda áurea tem essa legenda áurea dele. E essa legenda áurea que está lá, a Santa Marina, o monge dos ortodoxos, né? Se transmitiu aí de ontem. E para piorar a situação dos católicos, os modernistas infiltrados aprovaram isso. Pode passar. Esses senhores aí, aprovaram, padre Delay, acho que é o nome assim que fala, e o Erhard Albert Heard, acho que é assim que se fala. Esses daí aprovaram essas versões aí. Pode passar. Então, com essa versão dessa legenda autorizada, então parece um senhor chamado Leon Klugenet, um francês de Paris, de 1905, ele resolve fazer um estudo sobre Santa Marina. E ali ele solidifica a confusão. No seu trabalho, ele é apoiado ainda por esses dois padres modernistas da universidade. Tinha mais dois padres modernistas, né, que apoiaram esse trabalho dele. A tese da Marina Monge, que é a Marina de Alexandria. Ele falou isso. Ele falou, não, esses católicos é tudo mentira, é tudo a mesma Marina. Aquela Margarida de Antioquia, aquela história que bonita que a gente ouviu, e aquela Marina de Alexandria que ninguém conhece muito, é só a mesma pessoa, e aquela da Espanha também, e todas elas são essa Marina Monge, nós temos mais provas e tal, e eu faz uma tese mesmo, coloca ali tudo dos ortodoxos, o engraçado é que no próprio trabalho ele fala que ele não teve tempo de ir no Vaticano pesquisar, ele pegou ali da Biblioteca da França, a referência dele foi a Biblioteca da França, e alguns manuscritos que ele tinha que ele tinha amizade com orientais, gregos e ortodoxos também. Então ele pegou tudo dos ortodoxos, dos coptas ali, e colocou e foi essa Marina aí a propagada, Marina Monge. Então até ele não tem imprimatur, até não tem nada de ninguém viu nada, passou assim na Igreja Católica. A Igreja Católica está sofrendo várias confusões, ninguém ficou preocupado com essas coisas, né? Mas estavam se agindo aí. Até que um belo dia, pode passar, este senhor lá em Polistena, ali na Itália, esse Monsenhor Luigi Guido, bispo de Polistena. Polistena é uma cidade da Itália que tem como padroeira a Marina de Antioquia, aquela marina maior que eu falei, e ele escreveu um livro porque ele queria daí fazer alguma coisa para os fiéis dali da diocese, que não tinha muita história, né? Polistena levou vários bombardeios, terremotos, muitas coisas se perderam. Então ele fez um livro. E adivinha o que tinha esse livro? Exatamente, foi o primeiro imprimatur da Santa Marina, a Virgem de Bitina, né? E ali teve o primeiro imprimatur da Igreja Católica, Paulo de Albera, arcebispo de Mileto. E em 1943, né, ele escreveu esse livro um pouco antes,
ele teve um novo status do cardeal Albens, né? E então solidificou a confusão. Aí a confusão foi feita. Aí essa daí virou mesmo santa de devoção católica. O pessoal ali desse Policiano, eles fazem procissão da santa e tudo mais. Mas não era Santa Marina, essa santa daí. E ele, no próprio livro do Monsenhor Guido, aí, ele pega referência de quem? O Leon Cornet, que a gente acabou de falar. E a legenda áurea do Grécia, daquele luterano. Ele, no próprio livro ele fala isso. É impressionante. Pode passar. E agora, né, Paulo VI baniu, né, a gente, até até os anos 90, não, admito, até os anos 60, tinha a procissão da Marina ali na cidade. E foi abolido daí essa procissão ali na diocese. Ficou então 40 anos sem ter procissão, sem ter devoção à Santa Marina antiga, e eles vieram agora, recentemente, nos 90, aí, querendo voltar, né, a tradição da cidade do Santa Marina. Só que eles colocaram daí a Santa Marina, o Santa Marina, o monge, e substituíram pela Santa Marina, a Virgem Mártir, que era então, o Paulo VI bane depois muitos santos, a gente sabe disso, alegando que era tudo mitologia, fábula, e nessa foram as quatro Santas Marinas foram para o México, foi todas. E só sobrou e colocaram essa Santa Marino aí, o monge dos coptas. Inclusive ele tinha muitas relações com coptas. Aí. Você pode ver que o Paulo VI deu a cabeça de São Marcos pro copta aí, pro herege aí, tirou ali do Vaticano e deu para eles. E aprovou vários santos, o Bergoglio aprovou vários santos também, estão em comum, os santos deles, dos coptos hereges, são igual e estão aí no calendário dos santos do Novo Zordo. Impressionante. Pode passar. Aí você vê a procissão do pessoal e... Então a gente vem para as legendas áureas do Brasil. Então eu com a minha legenda áurea da edição da Companhia das Letras, quando eu vi também que era uma cópia de toda uma confusão da legenda áurea, o que eu fiz? Eu joguei no lixo, né? Eu descobri que tem outra legenda, fui procurar outra legenda áurea, então encontrei essa do Centro Dom Bosco. E para minha desagradável surpresa, estava lá também a mesma Santa Marina, o monge. Impressionante. Pode passar. Essa aí é a legenda áurea do Companhia das Letras. Eu fiquei ainda mais, depois também, mais surpreso, porque o editor ali, ele cita o Talmud ali, né? No meio do prefácio, fala que a Idade Média, ele coloca as referências dele ali, né? De como que ele pegou essa legenda áurea. Ele cita um autor, um rabino, é impressionante. Pega essa prefácio aí, vocês vão ler. É impressionante mesmo. Pode passar. O Talmud no livro dos Santos Católicos. Impressionante. O Santo Dom Bosco está lá, Santa Marina, a Virgem, né? O monge. A mesma história. É isso mesmo, a mesma história. O Centro Dom Bosco fazendo essa Santa Marina. Vai ficar pior ainda, vai ficar pior a situação. Pode passar. Vamos agora ao movimento Santos Trans. Eu não sei se vocês têm noção dessa coisa, eu fiquei espantadíssimo. E é uma coisa que está sendo impulsionado por uma tal aí de Rourani, a gente vai falar, né, depois. Então você vê ali que tem todo um movimento, a história de Santa Marina, vários sites, né, ali uma coisa cabalística ali de São Cipriano. Esse daí é um outro site ali transgênero, ícones transgêneros, né? Aí Santo Marino, está escrito ali por um tal de Beishiwaski, alguma coisa assim. Pode passar. Aí os anglicanos também aprovaram mesmo Santa Marina, estão fazendo já devoções e tudo mais lá na Inglaterra. A gente tem aqui as biografias, né, que citadas também, muito travestis feministas pequena idade, no começo da idade monástica, né, origens, desenvolvimento. Enfim, estudo do fenômeno dos feminismos ascéticos em monastérios de hábitos masculinos, santos transgêneros, impressionante, ó. Santo Marino aí, ó, o monge, pode passar. Então, tudo esse Santo Marino aí, ó, tem mais coisa aqui. A gente vê esse Líbano cristão primitivo,
A gente vê a história ali, a história queer da religião, né? Sei lá que Marinos viveu no século V, hoje Líbano. Hoje a igreja, pela igreja episcopal dos Estados Unidos aprova, a igreja cópita, uma maravilha mesmo. E ali você vê vários livros, né, citações, é uma coisa impressionante, a bibliografia dessa Santa Marina, o monge que estão promovendo aí. E principalmente cabeçado por essa senhora aí, Ourani Gita, né? Acho que é japonesa, não sei. Pode passar. Tem todo esse movimento aí, tem até quadro, né, de Santa Marina Monge, né, feito por uma pessoa padroeira dos transgêneros, é impressionante. Outros admiram Marinos como o primeiro santo transgênero que estabeleceu padrão para aqueles que o seguiram, enraizando nas origens da igreja primitiva. Marinos torna-se uma narrativa e uma base material sobre a qual os santos trans posteriores serão construídos. Impressionante, viu? Pode passar. Tá lá também, Marinos, Marinas. Marinos pertence a um grupo de santos transexuais, travestis, com histórias semelhantes. Deve ter outros aí. Nessa legenda áurea aí deve ter muita coisa. E ali está um santo estranho adicionado no calendário episcopal dos santos em 22, 17 de julho, na igreja lá anglicana. É celebrado 18 de junho na igreja católica romana. Eles estão querendo substituir a data da outra santa lá. Pode passar. Tem até filme. Você está pensando que não? Ele já tem até filme, Morinha e Marina, premiado filme libanês, baseado na vida do santo em 2018. 2018, a gente está muito atrás. Os caras já têm até filme. Tem até um livro muito recomendado por todos esses autores da Legenda Áurea que a gente viu, Vidas Autênticas dos Santos Transgêneros. Impressionante. E Santos Travestis, Madre Joana da Luz. Pode passar. O movimento é muito forte. O pessoal acha que é pequena coisa, mas o negócio é grande mesmo. Pode passar. Tem aí ó, essa frase, ali eles confirmando da fonte dele, diz que eles são São Simeão, entre aspas, né, o meta, São Simeão dos ortodoxos ali, confirmando também que eles estão querendo substituir. Tem outro filme de Santa Marina, você não pensa que não, só um? Tem dois filmes ali, Mulheres Sagradas no Bizâncio, Roupas que Fazem o Homem, Travestido Feminino na Europa Medieval, enfim, pode passar. E aí tem essa frase impressionante, sobre esta rocha Cristo constrói sua igreja transgênero. Impressionante, essa frase, enraizado nas origens da igreja primitiva, Marino torna-se uma narrativa e uma base material sobre a qual os santos tantos posteriores serão construídos. Sobre esta rocha Cristo constrói a sua igreja transgênero. É isso aí. Enfim, são marinos aí que tá nessas editoras aí do Brasil, propagadas, né, pro seu filho ler e tal. Aí você põe na internet, um filho teu se interessa, né, vai que você tem um filho aí marino. Aí vai pôr na internet e encontra essas coisas aí. Pode passar. E essa daqui é uma das principais intelectuais, essa daqui, talvez, essa mulher, aparentemente uma mulher, pesquisa, Gita Ouriani, diretor do Centro de Pesquisa sobre Imigração Libanesa, professor de assistência da Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade de Notre Dame, diretor da Companhia Internacional, bem como secretário-geral da Iniciativa Diálogo no Líbano, PhD. Enfim, a mulher tem, de Oxford, Inglaterra, a mulher tem um monte, não sei, né? Aqui tá falando diretor, né? Mas tem um monte de título ali, ó. Tem relatos com a CIA também. E ela escreveu esse livro aí, impressionante. Um livro que é usado por todo mundo também. A Vida de Santa Maria, na tradição maronita. Ela está mostrando que para os maronitas, né? Igreja ortodoxa, os meados maronitas, estão querendo pegar a Santa Marina ali e confundir com a Santa Marina, a história e tudo mais. E ela vai pegar os mesmos trabalhos daquelas mesmas pessoas que a gente falou ali. Pode, pode passar, pode passar. Então, a gente viu uma controvérsia, né, recentemente, eu contei depois essa controvérsia aí, dos movimentos da direita
católica, né, nos neocons aí, defendendo esse Santa Marina aí, o monge dos ortodoxos, que o padre Júlio Lancelotti falou que era um santo trânsito, tá? Porque só estava falando que estava realmente ali, que é da agenda, né? Não sei se o Matheus separou algum vídeo para a gente ver. Essa direita ali falando mal da gente, propagando ideias falsas, Posso existiram papas vídeo? heréticos. Então, Pode pôr, se quiser, pode pôr essa parte aí. A deixa gente eu, volta depois. deixa eu até ver É aqui. muito interessante esse debate. Eles aceitando, é muita gente defendendo o Santo Marino aí. Porque então, qual que é a postura católica? A postura católica é olhar para isso, peraí, tem alguma coisa errada e fazer a investigação que o Dr. Yuri está fazendo, evidentemente, né? Então, vamos lá agora colocar aqui alguns trechos. Eu vou ver como depois fazer isso aqui no YouTube, né? Mas olha aqui. Então, aqui o Frederico Viotti, o atual presidente do IPCO, né? Um dos porta-vozes aí, falando. O Júlio Lancelotti zomba da fé católica da Santa Marina. Mas aqui falando, não, Santa Marina, aqui, ó. Ele bota aqui até. Cadê? Uma imagem aí que já tem até imagem da Santa Marina aí. Olha lá. Então, uma santa ultracatólica tal. Ele comentando tal, que é uma mulher muito católica e tal. Aí, né? O padre Júlio Lancelotti contando aí a história da tal Marina. O que mais aqui? Olha lá, uma paróquia Santa Marina, vocês vejam só, paróquia Santa Marina, uma paróquia dedicada já a essa mulher, e aí os jovens vão fazer uma. Não, tem catedral já, né? Assim, Aí, tem, Polistena já tá. vocês vejam assim, tem cara de fiel da SSJ isso aqui, né? É impressionante mesmo, olha lá. Elogiando a Santa Marina, o que mais aí? O Bernardo Kister, esse aqui. Santa Marina era transexual? Foi isso que afirmou o padre Júlio Lancelotti. Ele foi o narrador do curta-metragem São Marino, filme dirigido por Lady Jacob. Até que Santa Marina foi uma jovem órfã de mãe que precisou ingressar em um mosteiro disfarçada de monge para continuar a viver com o pai. Segundo a tradição, o segredo só foi descoberto após a sua morte. O Bernardo defendeu também Santa Marina aí, né? Não, ele pôs o filme também, impressionante, divulgou o filme. Aqui o Bernardo abertamente defendendo, não, porque na verdade estão distorcendo a história da Santa Marina. É bem engraçado o Bernardo Kister defender isso. Não vou explanar. Agora também aqui o Arautos do Evangelho. Santa Marina falsamente acusada. Olha só. O que eu vou fazer, eu vou me disfarçar de homem, eu vou ser aceito como monge lá no mosteiro para morar com o senhor lá e não abandonar o senhor, porque eu necessito do senhor para viver. Vivendo como homem, mas na verdade era uma senhora, mas praticando a virtude. Praticando a virtude. Ela não tinha nada, nenhum problema moral, apenas problema moral. Então, isso aí a pessoa quer defender uma coisa e piora a situação, né? Ela legitima, né? Impressionante. Tradicionais. História de santo em 1 minuto. Essa estátua aí é que tá lá naquela catedral deles lá de Polistena. Nossa, que lindo, uma mulher mentindo aí durante anos e anos. Santa Marina tem certos aspectos. O Lorenzo também, olha lá. O Lourenço eu acho que ia defender porque é ortodoxo ali, ele gosta de coisa oriental e tal. Então, é impressionante. E ele deveria saber mais dessas coisas, né? Já que ele é o dito oriental aí do Brasil, né? Defendendo. Vai na missa oriental, não vai. Impressionante. É defendendo mesmo, hein? De exceção na vida dos santos. Não há nenhum ponto para que um católico possa colocar uma interrogação a respeito da sua virtude heróica. Vários milagres vão atestando a santidade de Santa Marina. Ai. Cadê o processo de canonização, então, com todo rigor? Então, meu pai amado. Né? Mais aqui, um canal Santa Marina Bitínia, um monge que passou da infame redenção. Aqui, vocês vão ver a quantidade de visualização, depois vocês somem tudo isso aí. Aqui na canção nova, Santa Marina, a história da libanesa que viveu no mosteiro, abertamente, com toda a pompa, ninguém tá escondendo nada. Assim, é isso aí, pô. É isso aí. O Concílio Vaticano III, né? Concílio Vaticano III, hein? Vamos arrematar o que não terminamos lá. Então, voltando aqui, é impressionante como o pessoal da direita defende essa Santa Marina aí, aceitou, talvez porque eles leram ali no Jacob de Varese, alguma coisa assim, na legenda errada e tal. Enfim, pode passar. É o que a gente chama dos inimigos, que é o movimento hegeliano. Você tem ali o que é o católico, o que não é católico, e você tenta fazer ali uma tese, antítese, fazer uma tese, uma antitese e fazer uma síntese. Isso daí para ir aceitando as coisas e fazer uma outra coisa. E é a mesma coisa que foi a Santa Maria, né? Tem aquela janela de Overton, se a pessoa vai aceitando, até aceitar uma hora e tudo mais. Só que isso aí nem teve aceitação, né? Isso aí já foi direto para a aceitação universal da direita
da dita direita católica e ultra radical aí, fundamentalista e tal. E já aceitaram mesmo a santa como santa católica mesmo, a Santa Marina Monge. Impressionante, impressionante mesmo. Eles teriam que fazer aí uma outra retratação, alguma coisa a mais, né? Pode falar. Só para explicar esse conceito da janela de Overton, que cedo ou tarde aparecer aqui no canal, um exemplo muito bom de como funciona a janela de Overton é o caso do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que ele queria construir um muro separando os Estados Unidos e o México. E aí o que ele falou? Ele já começa falando o seguinte: então, nós vamos construir um muro e o México vai pagar. Então, o muro não estava em discussão e, de repente, já estão discutindo quem vai pagar o muro. Entendem como funciona a técnica da janela de Overton? Normalmente, ela funciona o seguinte: através da dessensibilização, você vai mudando os gostos e as preferências da população. Normalmente é assim. Mas, como muito bem falou aqui o Dr. Yuri, nesse caso, a coisa ficou tão escondida durante tanto tempo, quando apareceu, já estão acostumados a aceitar qualquer porcaria modernista que estão por aí, e a direita, que era para fazer pelo menos uma pequena resistência, uma pequena oposição, abraçou imediatamente o Santo Marino aí, e pronto, agora é aceitação universal, é catolicismo puro, na veia. Acabou que assim, era para ter passado pela janela de Overton, mas foi direto para finalmente aí. Esqueceram a janela de Overton. Então, muito esqueceu do caso mesmo. Muito, muito. E aqui lembrando, tá? Dr. Yuri, primeira vez no mundo, não encontramos o dossiê aqui completo de toda a questão marina. Somos os primeiros, de fato, a restauração aqui, a União do Laicato Brasileiro, sempre à frente aí dessas coisas. Pode seguir, doutor. Enfim, essa é uma coisa muito interessante, né? Que realmente não tem muito estudo sobre isso. O que tem é uma aprovação de um bispo, líder da cidade, e na época que tinha um Papa válido, Pio XII e tudo mais, um imprimatur com um negócio. E depois teve uma espécie de movimento conjunto de tentativa de substituir as santas outras. As 4 santas foram para o brejo, assim, a abadesa, a virgem, linda a história dela também. A Santa Virgem, as 3 outras Santa Virgem, Marte, foram também descontadas aí para história de fictícia e tudo mais. E a Santo Marino aí tá reinando nos corações católicos atualmente aí no Novo Zorro. Impressionante. Pode passar. E aqui a gente tem alguns documentos para provar que lá atrás também já tinha essa discussão, porque esse documento da Santa Marina, o monge, né, que não é santo, é uma história do Frei Marino, o monge. Ela tem documentos bem antigos dela ali o pessoal ali do Sírico e tudo mais, do Egito. E ali o martirológico mesmo fala que não, que ela é um santa e virgem, contradizendo aqueles que falam que era o monge que se vestia de hábito e tudo mais. Isso aí está no martirológico romano mais antigo que eu achei. E depois ali nos holandistas, ali eu vejo que tem ali no Atos dos Mártires, né? Tem ali a Marina também. Que é essa aí a Marina de Alexandria, que é um pouco desconhecida. Pode. E só para explicar aqui o pessoal, antes que critiquem, mas como é que você conferiu esses martirológios que vocês têm aí? Não, nós não temos as edições físicas, assim, de 1500, 1400, 1600, mas se você pesquisar no site archive.org, você vai encontrar que nas legendas áureas mais recentes, a Santa Marino aí, o Santo Marino tá lá. Agora, nos bem antigos, acho que a gente chegou a ver, foi um de 1480 ou 1520, alguma coisinha assim, né, doutor? Aí já não tá. Agora tem uma edição inglesa de 1600 alguma coisa, que tá lá também. Então, vocês podem conferir isso também por conta própria depois, vocês lá conferindo no archive.org. É que é uma confusão, né? Eles fizeram uma confusão de fato, muitas legendas áureas aí, espalhadas aí, o povo creu que acreditou em muitas coisas dessas legendas áureas alteradas, enfim. E ficou esse tempo aí. Foi ressuscitado no século XX, porque a legenda áurea foi citada por aquele senhor lá que a gente viu na aula. Mas aí tá aí a Santa Marina de Alexandria, ela é virgem e mártir, é uma virgem mártir, não tem história dela direito, assim, parece que foi essa virgem mártir aí, segundo os jesuítas, parece que foi essa virgem mártir aí que morreu ali em Alexandria, com todas essas pessoas aí, que também são virgem mártir naquela época, e o Santo Adonis que confirma isso, né, tá no martirológico romano, e é ele que confirma isso, né. Inclusive você pode pegar esse martirológico aí da permanência, tá lá, Santa Marina, Virgem Marte, todos que a gente falou aí. Pode passar. Então, é isso que eu queria falar da Santa Marina. Santa Marina Virgem Marte de Alexandria, rogai por nós. Espero que os católicos fiquem atentos com essa legenda áurea. Não tem muito. Hoje no Brasil, infelizmente, não tem uma legenda áurea para se recomendar para ninguém.
Se quiserem saber a história dos santos, eu recomendo obras católicas, tem ali o Ano Cristão e o Martirológico Romano e a Patrística. Acho que é isso, né? Não tem muita coisa mais no Brasil assim para se falar. Mas Legião da Áurea, de fato, não se tem. Salve Maria. Antes de concluir aqui a aula, os meus parabéns aqui ao Dr. Yuri, porque é uma aula belíssima, um dossiê gigantesco, tá? Um trabalho. Vocês imaginem a dificuldade de vasculhar tudo isso aqui, tá? Eu tenho certeza que essas pessoas estão no inferno agora, se revirando de por que nós escolhemos Marina o nome, porque assim o Dr. Yuri daqui a 1000 anos vai colocar o nome da filha deles ali. Se eles tivessem escolhido ali alguma mulher chamada, sei lá, Silvana, tal, Patrícia, sei lá, Bertolina aí, qualquer coisa, ficava mais um tempo aí, mas o Dr. Yuri implacável, implacável. Então, os meus parabéns. E para não ficar parecendo assim que não tem nenhuma importância conhecer a história dos santos, eu quero convidar aqui o professor Sapucaia para falar sobre a Legenda Áurea e a importância de uma Legenda Áurea verdadeiramente católica para a catequese de crianças, de adultos e para a vivência da fé católica. Sapucaia. Salve Maria a todos, professor Gabriel aqui. Bom, parabéns ao Dr. Yuri pela exposição. Pelo que eu fui ver, pelo que eu vi, né, tanto material exposto, isso aí deve ter sido um trabalho de noites em claro, tá? Acredito nisso. Muitas legendárias sendo investigadas, uma investigação muito séria mesmo, tá? Não tem o que falar, não tem muito o que falar. É de fato assim a primeira vez que se tem esse estudo. Você vê bem, desde que aquele Teodoro, né, começou a adulterar a história do santo, a Legenda Áurea, olha quantos anos se passaram. Nenhum clérigo deu atenção a isso, nem leigo, ninguém deu atenção a isso, ninguém, sabe? E aí vemos o João 23, Paulo VI, Missal, botando Santa Marina, com essa história torta aí, cara, sabe? Antes de falar da interpretando legendária, vamos pegar aqui um aspecto um pouco moral da situação. Teve um pai, tá? Não sei se viúvo, quis ir pro mosteiro. A filha ainda era pequena. Ele não poderia fazer isso. Mas eu quero. Foi lá, bota pro mosteiro. Ah, não pode deixar minha filha sozinha. Então vem cá, minha filha, vem cá, se veste de monge, finge que você é homem. Já começa aí o cacáceres. Por quê? Porque é um pai incentivando a sua filha a mentir. Tá? Um pai incentivando a filha está em pecado mortal. E enquanto ela sustentasse essa mentira por influência do pai, ela estaria sim em pecado mortal sua vida inteira. Ah, mas Gabriel, ela sofreu jejum com resignação, cuidou do menino e etc, né? Vocês querem que eu parabenize uma mulher que mentiu para se passar de homem, para ficar no mosteiro? Pelo amor de Deus, se for isso, meu caro, se isso daí vale mulher se fingir de homem para entrar no mosteiro de homens, por que não um homem se fingir de mulher para ir para o mosteiro de mulheres? Certo? Por que não isso? Por que não admitir depois padres transgêneros que adotem crianças para cuidar? Tá certo? Por que não justificar isso? É até interessante, a gente até compreende o porquê do Júlio Lancelotti ter apoiado isso, né? Referente aos escândalos que ele se envolveu atualmente, tá? Então, quantas mentiras esse Marina fez aí durante a vida dela toda? Comunhões sacrílegas, confissões sacrílegas. Não é santo coisa nenhuma, não, que dele é um demônio. Tá? Que dele é um demônio. E que ela dá força para essa agenda global aí, de querer botar sacerdócio feminino, padre trans, pode ter filho, olha, essa santa aqui não teve problema, a igreja aprovou, e não sei o quê. Não. Então vocês verem que a crise, ela já vem desde essa época. Sabe? Naquilo que a igreja menos dá atenção, é onde os inimigos de Deus agem mais. Outro exemplo, liturgia. Na época que estava o movimento litúrgico e etc., né, era um movimento assim de melhor atuação para os maçons, porque não tinha nenhum anátema em relação à liturgia, não tinha nada em relação à maçonaria, nem que outra coisa, então eles utilizaram, Bonini, né, sabiamente utilizou, né, desse movimento, dessa parte, né, das coisas da igreja, que até então estava intocado, ninguém dava muita atenção para isso, tá bom, naquele período, e agiu lá, tá? Então a gente tem que dar, exatamente como o Matheus falou, né, operação psicológica de quase 1000 anos, e a galera aceitando. Outra operação psicológica, por exemplo, na poesia, na literatura da Idade Média. O Roman de la Rose, né, o Romance da Rosa, ele era um dos livros mais adquiridos da Idade Média. Pô. E o Roman de la Rose, ele é um livro de iniciação gnóstica, de iniciação à sociedade secreta através do romantismo. Tá? Daí você vê que de repente vem a Renascença. Ou seja, primeiramente o inimigo ele trabalha o espírito das pessoas, a mente das pessoas, o coração, o sentir de igreja delas, para depois deixar com que a dialética continue, até que eles arranjem alguém que defenda a causa deles com unhas e dentes. Tá bom? Que gostem da coisa e defenda aquilo até o fim. Certo? Agora, para a questão de educação das crianças,
A vida dos santos, ela é importantíssima. Importantíssima. E não só a vida dos santos, a legenda áurea, que a gente lê em livros de santos, mas também os santos da Sagrada Escritura. Tá? O Antigo Testamento, por exemplo, tem inúmeros castigos para desobediência, por exemplo, que Deus castigou Saul, tirando o trono de Saul, porque foi desobediente ao pai durante a guerra, né, o pai dele, Samuel, por exemplo, e premiou Davi pela humildade. Tá? Castigou Adão e Eva pela desobediência, castigou Caim pela inveja, né, em relação entre os irmãos. Dá para pegar muita coisa da Sagrada Escritura também. A obediência do profeta Jonas, a obediência do profeta Ezequiel. E você pega também a legenda áurea, né, e começa a trazer, por exemplo, eu tenho 2 meninos, né, vai nascer uma menina agora. Meu filho, ele é doido pela história de São Jorge, de Santo Inácio e do profeta Jonas. Justamente por conta dessa questão, né, que ele fala que ele quer ser estudioso igual Santo Inácio, que ele vê as imagens de Santo Inácio estudando sério, quietinho, né, ele tem uma dificuldade para ficar quietinho, assim, concentrado, mas ele quer ser assim. Aí ele vê a história de São Jorge, né, que era um soldado de Cristo, salvou o vilarejo e converteu as pessoas, foi mártir, morreu pela fé, aguentou os tormentos. Ele seguirado por São Jorge. Né? Assim, ele fala, né, quando ele faz desobediência, mas depois ele vai e pede desculpa. Não, tem que ser igual o profeta Jonas, tem que ser igual o Santo Inácio. Né? O parâmetro dele. Tá? Então, a criança, para que ela não fique, como é que eu posso dizer, abestada, querendo parecer Homem-Aranha, Batman, Superman, essa cultura pop aí, que são, né, a mesma coisa que mitologia, são praticamente deuses da cultura pop que cometem todo tipo de pecado, mas que ainda assim são enaltecidos. Tá bom? Então a criança não pode ter como referência herói da Marvel nem nada, tem que ter os santos como referência. E olha, uma coisa, criança não sente falta daquilo que ela não conhece. Ela sente falta sim daquilo que ela foi ensinada a amar durante a sua infância e depois é retirado dela. Então, os pais mostrando a vida dos santos, né, principalmente dos santos mártires, tá? Para as meninas mártires, filhos mártires também, porque é mais chocante, impacta mais as crianças. Não tenho medo de falar dos sofrimentos que os mártires sofriam, não tenho medo de falar dos sofrimentos que as virgens mártires sofriam. Tudo isso impressiona muito os filhos e faz eles se sentirem encorajados. No início eles parecem sentir temerosos, mas também vem aquela questão do desafio. A criança gosta de desafio, tá? Então, você pega, por exemplo, assim, imagina uma criança lendo a história de Santa Marina, ou monge, uma menina. Eu vou pegar aqui, história de uma alma, Santa Teresinha no início dizia que queria ser padre, por exemplo. Ela falava, não, eu quero ser padre. Aí depois ela descobriu que mulher não pode ser padre. Aí ela, tá, tudo bem, não vou ser padre, mas você rezar pelo sacerdócio. E etc. Agora imagina se Santa Teresinha na infância tivesse deparado com a história de Santa Marina, ou monge, e ensinado pelo pai dela, Luiz Martin. O que teria acontecido? Tá? Sendo que na cabeça dela já queria ser padre porque não era, ela não sabia que não podia mulher ser padre. Tá bom? Então, as crianças, elas pensam de acordo com a lógica que está inserida no ambiente familiar delas. Se elas leem desde o início, Santa Marina, monge, que pode mentir para entrar no mosteiro se fingir de homem, e que não tem problema depois um bando de homem olhar as partes dela quando ela morrer, poxa, não existe isso, tá? É completamente imoral, isso dá uma rebobinada na cabeça da criança, tá bom? É que nem, enfim, é questão transgênera total. Ela é uma menina, mas ela se passou por um homem. Aí ela vai na sala de aula, né, principalmente para que dá filho para a escola, e vê um professor de literatura ensinando esse tipo de coisa. Né, que você pode mudar de sexo, não tem problema ser menina, ela vai, lembra de Santa Marina ou monge e vê que aconteceu a mesma coisa. Aí, professor, tem uma história até de um santo que é assim, né? Sim, o Luiz Lancelotti falou, etc, só que naquela época não tinha tecnologia para mudança, hoje em dia pode, e etc. E fica na cabeça da criança, matuta. Chega na idade da ração, em que ela passa de um pensamento lógico e passa de outro lógico para outro lógico para outro lógico, quando você vê, a dialética já está feita na cabeça dela. Já está feita. Ela já foi iniciada. E para tirar isso dela, quando chega a idade da razão, meu amigo, para tirar da cabeça de criança, é terrível. Terrível mesmo. Tá bom? Eu já vi pai, por exemplo, assim, pedindo ajuda. Poxa, eu era pároco do padre Paulo Ricardo, e a minha filha foi ensinada a ler Tolkien. Não quer largar o Tolkien, aquele livro azul, livro vermelho, livro verde, que eu não recomendo para ninguém, queime tudo quem tiver em casa. Tá bom? Paganismo puro aquilo dali. Tem lições tanto de moral como também lições imorais naquele livro, tá bem? Ocultas naquele livro. Né? Tolkien, etc. Então, tipo assim, a criança cresce com um mundo fantasioso dos duendes sem Deus nenhum. Aí eles falam, mas Gabriel, tem lições importantes de moral. Bacana, sua filha vai virar uma naturalista, ou seja, para ser uma pessoa boa, correta e moral, não precisa de Deus, não precisa de vida dos santos. Qualquer um pode fazer uma historinha para se inspirar. A caça diz total. Pode falar, doutor. Eu ia falar também que, além disso, os adolescentes, por exemplo, esse livro aí do Santo Dom Bosco, da legendária deles, tem aprovação de um cardeal novo uso da Congregação da Doutrina da Fé, com o prefácio dele ali. E
E aí a pessoa, um adolescente, tem um cardeal da nossa igreja ali, provando esse livro. E não é só Santa Marina. Se fosse só Santa Marina, a gente rasgava a página. Mas tem outros santos também ali, e outras histórias misturadas que é impressionante. Dá para fazer muito mais coisas, isso é muito extenso. Mas a Santa Marina é o que veio mesmo, por causa da minha filha e tudo mais. Mas é isso mesmo que o professor Gabriel Sapucaia está falando. Pois é, galera. Então, só para concluir. Tudo aquilo que cai na mão das crianças, na primeira infância, até chegar à idade da razão, que é a idade que ela começa a passar de um raciocínio lógico para outro, sem qualquer tipo de influência ou atuação externa, digamos assim, sem o intelecto superior movendo dela, que seria dos pais, já chega quase tarde demais. Então, por isso que é muito importante também essa legendária, como o doutor falou, tem outras histórias estranhas demais, tá bom? De alguns santos aí, né? Ou não santos, não sei. Tem essa questão aí também do Talmud, né? No prefácio. Então, isso daí até mesmo para o pai desavisado, ele lê o prefácio, vai vendo aquilo dali, não tem problema nenhum, Talmud aqui, tá aprovado pela igreja, escrito por um beato, e etc. Tá bom? E essa questão também das editoras, tá? Não vigiarem sobre isso. É preocupante. Quantas editoras ditas católicas nós temos aí preocupadas de fato com a salvação das almas? A gente vê, por exemplo, a Companhia das Letras publicava, né? Mas aí deixou de um tempo de publicar, você raramente vê esse livro por aí, da Legendária da Companhia das Letras. Aí vem Santo Dom Bosco, vai e publica a mesma tradução, não altera nada, tá bom? Não observa nada. Preocupante também, tá certo? E aí, como é que vai ser? A galera tá gastando dinheiro para suicídio espiritual, basicamente. Tá gastando dinheiro. Então é muito importante também a editora católica, tem a editora do Laçã agora, tem a editora Cardeal. Eu, por exemplo, evito ao máximo colocar notas de rodapé que são presentes nas obras originais. Eu evito, tá bom? Porque eu não tenho tempo para vigiar sobre todas as notas de rodapé que se colocam, e também porque, se eu faço um juízo errado daquela nota de rodapé, eu prejudico uma aula. Né? Por exemplo, Filosofumena, a edição que foi da edição foi traduzida, é cheia de nota de rodapé de um padre, tá bom? Mas eu não boto. Porque eu sei que o assunto é denso, gnosticismo, sociedade secreta, panteísmo, tá bom? E eu não boto rodapé mesmo. Tá certo? Eu faço ali um prefácio mesmo, né? Simples, etc. Mas essas coisas aí não. Evito fazer prefácios também, tá? Evito fazer prefácio. É bem complicado. Outra obra também do Centro Dom Bosco, que eu vim aproveitar para alertar vocês, o Concílio de Trento, por exemplo, que o Centro Dom Bosco vende, a profissão de fé ali, tridentina, vira panteísta. Porque quando você pega, por exemplo, para ler, eles erraram ali na tradução, não sei se foi no Google a tradução do Credo Niceno Constantinopolitano, mas dá a entender que Jesus foi criado a partir das coisas, fala, gerado das coisas, né? Gerado das coisas, que Jesus foi criado das coisas, que é um panteísmo completo. Aí imagina, um fiel desadvisado. Tá aqui o Credo Niceno Constantinopolitano, Jesus criado das coisas, repete. Operação psicológica, acaba gerando, por causa de uma má tradução. No livro de São Alberto Bellarmino também, né, eles acrescentaram 3 linhas no raciocínio do Albert Pig. Tá? 3 linhas que dão a entender que a primeira proposição, que São Alberto Bellarmino fala que é fácil de defender, na verdade não era apoiada por todos. Aí quando ele chega na quinta opinião, que ele bota também o Albert Pig, ele já se contradiz e fala que sim, é fácil de defender e foi apoiada por todos os teólogos. Uma contradição, ou seja, eles colocaram São Alberto Bellarmino se contradizendo no mesmo capítulo do livro. Sabe? Tudo para não endossar a posição sede vacante. Tá? Então tome muito cuidado. Essa Companhia das Letras, por exemplo, é uma editora do Olavo de Carvalho. Entendeu? Sim, é o livro dele sobre o Sumo Pontífice. É justamente esse daí, cara. João Pedro. É esse livro mesmo aí, eu tenho ele aqui. Tá bom? Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas acrescentam coisas que, na verdade, é só para eles favorecerem um grupinho deles ali. O Olavo de Carvalho fez isso na Companhia das Letras. Tá? Pode falar, Lassen. Então, exatamente sobre esse ponto que eu queria fazer algum comentário, porque isso aqui é muito semelhante também ao que aconteceu na Deforma Litúrgica sobre o pontificado de Pio XII. Por quê? Não alterando diretamente a fé, altera-se os aspectos, primeiramente, os aspectos mais acidentais, ou mais, como eu diria, periféricos, se é possível entender, pelo que vocês estão compreendendo. Ou seja, você vai alterar o que as pessoas acreditam quando você altera os santos que elas têm devoção. Então, além do problema de ser contra a moral, vocês vejam também a questão da devoção moderna, esses santos que sempre são um pouco mais... Assim, porque a pergunta é a seguinte, por que esses católicos, trades, neocons, aderiram tão facilmente aí uma Santo Marino? Tipo, tá aqui no Martiriológio, tá aqui no, sei lá, na Legenda Áurea, então santo canonizado pela Igreja Católica não tem nenhum problema. Por quê? Porque eles já estão com o espírito um pouco mais afável, acostumado a ouvir uma história dessa e não se escandalizar. Pessoal, pensem.
Vocês acham que não tem uma diferença na alma entre ter uma devoção por um santo guerreiro, como São Jorge, Santo Inácio, um santo mártir de batalha, e ter uma devoção por um santo mais quieto, recluso, mais afeto assim às inspirações, às consolações, à contemplação? Vocês acham que isso não traz um efeito diferente na alma? É claro que traz. Então, hoje em dia a gente vê os católicos, os ditos católicos, vendo as heresias do Bergoglio aí, do Bento XVI, desse pessoal todo aí da Igreja Novos Ordos, e não se escandalizam. Aí vem uma santa trans, uma santa travesti, fingindo aí, esse negócio evidente. Imagina, todas as comunhões na vida dessa mulher, se é que ela existiu um dia, foram sacrílegas. Assim, nós temos a certeza moral que se essa história é verdadeira e aconteceu desse jeito, essa mulher não tá no céu. É óbvio. Mentiu a vida toda. Todas as comunhões foram sacrílegas, morreu, não se arrependeu. Então foi pro inferno. Simples. E aí o pessoal, considerando uma santa, que não sei o quê. Rapaz, exatamente como o Luiz aqui tá falando, só de ler essa história abaixo de testosterona. Então, essa mudança de aspectos um pouco mais periféricos, nós vamos mudar aqui a arte da igreja. Bom, tem problema você rezar missa numa igreja de parede branca, parecendo um salão de festas? Assim, dá pra rezar. Vai invalidar a missa? Não vai. Mas há uma diferença entre uma paróquia, ser uma paróquia de parede branca, e uma bonita, com os ornamentos, com as imagens de santos e tudo mais. Uma paróquia católica. Ah, mas vai alterar a missa? Não vai. Mas, no longo prazo, com o passar das gerações, chega no ponto atual. Então, o que aconteceu nesse caso do Santo Marino é que houve uma psyops, entre parênteses aqui, se é que vocês entendem, depois pesquisa aí o que a gente comentou no chat, que vocês vão encontrar as referências, uma psyops de 1000 anos, em que eles inseriram, você veja, o Catenário, a Legendário deve ser um livro assim, bem grosso, tem lá um monte de história de santos, aí eles põem um santo, que a gente sabe até o momento, colocam um santo, dito santo, com uma história esquisita. Você veja só, ali a mulher só fingiu ser homem. Não é que ela fez uma cirurgia, uma mudança, não. Na cabeça dela, pelo menos, ela sabia que ela continuava sendo aquilo e estava enganando todo mundo. 1000 anos depois, o Bergoglio libera os transexuais, os travestis aí serem padrinho de batismo, sei lá, o que mais que ele fez aí? Lavar pé de transexual na Semana Santa. E ninguém se escandaliza com isso. Fica tipo, complicado, né? O Papa tinha que ser mais prudente. É o máximo do talibanismo, da radicalização que esse pessoal consegue. É feio. É feio mesmo. Então, quando nós falamos que a crise não é de hoje, uma infiltração de 1000 anos, que, depois do período de 1000 anos, consegue fazer grandes revoluções e o povo não se escandaliza com isso. É uma coisa muito feia. A crise, ela não é de hoje. A crise é de muito tempo. A crise vem sendo preparada há milênio. Tem 1000 anos que a crise vem sendo preparada. De pouquinho em pouquinho. Então, aí a pessoa, hoje em dia, ela faz o seguinte: não, eu sou católico, eu sou tradicional, eu vou em missa tridentina. Mas eu vou ler aqui Tolkien. Mas eu vou ouvir essas músicas clássicas aí, que não sei o quê, né? Mozart e tal, essas coisas todas. Mas isso, mais aquilo. Ou seja, ela está comprando e está assumindo. É o trad gamer e roqueiro, exatamente. É o videogame do Xbox. O cara, ele está assumindo os princípios, as primeiras coisas que prepararam o povo para a revolução. Então não é um espírito de rejeição a este mundo. Pelo contrário, é de conciliação, em maior ou menor grau, com o bem-estar, o interesse, o amor do mundo e a fé. O quão longe eu posso ir, fazer a minha vontade, sem entrar no campo doutrinal. Este é o ponto. O que eu posso fazer para me agradar? Por exemplo, qual que é o problema de fazer uma capela, uma paróquia, estilo, sei lá, bar de rock? Qual que é o problema? Vai invalidar a missa? Não vai. Então eu posso fazer isso? Ah, não, mas aí pega demais. Então eu vou fazer o máximo que dá para ter uma capela mais aberta sem os roqueiros. Ou, sei lá, os videogamers, os jogadores de futebol. É feia a coisa. É feio mesmo. Esse é o comentário que eu queria fazer. Sabe qual é? Se eu quiser continuar falando aqui, senão a gente já caminha aqui para as conclusões. Aqui. Inclusive tem um outro livro que é o Centro Bosco Propaga aí, Fraternidade, Permanência, etc. É o Crise na Igreja. Esse livro tem muita coisa verdadeira ali, mas tem aquelas famosas pitadas de heresia, que é o perigoso, né? Junto a ele tem o Denzinger novo, que eles aprovaram aí de Novos Ordos, que retiraram algumas coisas, alteraram algumas coisas, e favoreceram essa história aí da crise na igreja, do livro, né? E já existiram papas hereges no passado. Então eles querem comparar, por exemplo, São Libério, que é falar que ele era herege, o Honório que é herege, tem mais outro papa que eles falaram, que é o João 22, ensinou heresia. Enfim, é um livro que também coloca essas pitadas de heresia, que é
perigosíssimo. Fala muita coisa ali verdadeira da crise, de como que eles estão acabando com tudo, que não é católico que eles estão fazendo. É uma coisa bem simplesinha, muito boa, mas tem esse detalhe que eles colocam ali intencionalmente. Não pense que o pior inimigo é aquele que se disfarça. Não é aquele que, por mim, seria ótimo se todos eles fossem novos ordos e seguissem o que o Papa dele está querendo que eles sejam, né? Missa nova, etc. Mas eles não querem, eles querem se entrar na tradição, se disfarçar e legitimar o outro lado. E acabar de dividir o grupo dos católicos que entenderam a doutrina do papado. Ridicularizam, depois eles bloqueiam a gente fala alguma coisa contra, por exemplo, esse José, da primeiro capítulo ali, eu estava falando com ele no grupo, mostrando ali, ó, isso daí tá errado, as canonizações são infalíveis. Aqui você pegou um teólogo moderno, modernista aí, isso aí, não, aí já é injusto, você usa tudo da tradição antiga, rejeita tudo, mas quando é algumas coisas modernas você vai pegar. E outra, contradiz vários outros teólogos muito melhores e tal. É canonização infalível, vai ter que aceitar Santa Faustina, São João Paulo II, o São João Paulo IV aí, todo mundo e tudo mais. E é importante aqui aproveitar para lembrar essa frase do Santo Papa São Pio X, na Pastim de Dominici Gredis. Estes, em verdade, os inimigos da igreja, já não se encontram fora, mas dentro da igreja, tramam seus perniciosos conselhos. E, por isso, por assim dizer, nas próprias veias e entranhas dela que se acha o perigo, tanto mais ruinoso, quanto mais intimamente eles a conhecem. Então, os inimigos não estão mais fora da igreja, mais dentro. E muito mais perigoso é quanto mais eles se escondem. Então, esse herege, que é um pouquinho só, que parece conservador, parece tradicional, esse aí é o grande perigo. Esse aí é o que faz o estrago no longo prazo, porque ele não assusta, mas desvia da fé. Porque, lembrando, aquele que nega um único ponto, um único dogma da fé católica, já não é mais católico de modo algum. Então, o católico, ou ele é integral, ou ele não é. Fim. Então, doutor Yuri, excelente aula, de fato um dossiê, e talvez seja só o início do dossiê, porque se nós começarmos aqui a série de Investigando os Santos Novos Ordo, eu tenho certeza que vai ter episódio assim, para não acabar mais, muitos e muitos episódios. É assustador o tamanho da infiltração da Igreja Católica, é assustadora a constância dos nossos inimigos, a constância com que eles trabalham durante séculos, quase milênios, para conseguir os seus objetivos. E é triste ver como esses neoconservadores, que são os ditos bastiões da fé católica, não se escandalizam de modo algum. Vocês imaginem a quantidade de pessoas que tiveram acesso a essa legenda áurea, leram a história do São Marino, tá, passou por revisor, editor, e tá aí. É feia a coisa. É feia a coisa mesmo. É muito importante, então, que se faça presente na vida das crianças a vida dos santos. Até mesmo para que elas terem quem elas devem se espelhar. Qual é o máximo de exemplo que elas devem se espelhar. Uma vez eu estava conversando com meu filho falando, olha, eu nunca, quando o assunto é o céu, a espiritualidade, a santidade, nunca tem a mentalidade de, vou pro purgatório que basta. Eu falei logo para ele, olha, você aguenta ficar com a mão no fogo? Não aguento. Pois é, tem homem que está no purgatório desde o dia que a sua bisavó nasceu. Aí já abriu o olho dele, aí pegando fogo. Você não aguenta ficar um tempinho. Aquelas pessoas estão lá desde aquele tempo, pegando fogo e esperando para ir para o céu. Tem gente que vai ficar lá até o dia do fim do mundo. Ele, quando destruir tudo, né, vai ficar até o fim do mundo. Então nunca pense nisso, porque quem pensa em ir para o purgatório acaba indo para o inferno. Agora, quando a gente mira, a gente tem uma meta mais alta daquela que a gente acha que é possível alcançar, aí a gente tem um esforço melhor. Aí eu falei, então você não tem que ser apenas obedecer algumas coisas, você ter só aquela virtude, aquela outra, você tem que querer tudo. Tudo. Deus deu tudo e você tem que dar tudo para ele. Aí ele entendeu. Então, os santos deram tudo. Os mártires são os grandes exemplos disso, de quem deu tudo. A pessoa pode até falar, mas tem exemplo dos pais. Algum desses pais já foi mártir? Fez milagre? Não. Nós estamos ainda na nossa trajetória. Mas quando os filhos veem o exemplo dos pais na imitação destes santos, quando chega na idade da razão, eles vão começar a comparar. Olha, isso aqui que o papai fez, eu tenho história de um santo. Aí o papai tá certo mesmo em agir assim. Então começa a crescer uma admiração aí maior. E ver na vida dos pais, né, de que de fato é possível alcançar isso. E para que as pessoas não fiquem órfãs da Legenda Áurea, a editora Cardeal já está com um projeto de fazer a publicação da Legenda Áurea autêntica,
sem qualquer intervenção protestante, sem qualquer outra intervenção estranha de quem quer que seja, que nós vimos desses Teodores aí, da galera que esconde a mão em foto, tá bom? Todos os santos autênticos mesmo da igreja, para que as crianças não fiquem sem isso em suas casas. Agora, Gabriel, quando é que vai começar essa campanha? Bom, todo mundo sabe que já temos aí lançamentos até para julho, certo? Estou no processo de entrega dos livros aí, nessa semana já vai ser entregado um monte já. Savonarola vai ser entregado, Código vai ser entregado, Devocionário, Questão Patielli, vai ser tudo entregado agora essa semana, tá certo? Muito obrigado pela ajuda de todos aí, tá? Que compraram os livros aqui da Ação Restauracionista, ou que ajudaram de alguma outra forma com algum outro investimento, certo? Foi muito importante. É pela causa da restauração mesmo, certo? Então, talvez demore um pouquinho para a publicação, um livro bem grosso, tem muita coisa, tá? Para revisar, para traduzir, né? Não vou pegar direto dessas traduções da Companhia das Letras, nem do Centro Dom Bosco, porque a dificuldade seria maior. A Gabriel já está tudo em português. Tá, mas aí eu teria que ler as 1000 e poucas páginas e ter o olho atento para saber aonde tem cacáceres. É muito melhor, né, pagar alguém para traduzir a legendária autêntica, tá bom? E um outro revisor para revisar do inglês para o português ou de alguma outra língua. Ficar bem melhor, bem mais seguro, certo? Então não sei quando é que vai ser publicado ele. Porém, quando vai começar a campanha? Eu vou iniciar a campanha já de lançamento dele, certo? Agora no fim dessa semana, tá? Tô fazendo ainda a página de venda, precificação, ver quanto é que vai ficar todos os orçamentos para publicação desse livro, precificação, tá bom? E aí eu vou botar aí a campanha de financiamento. Todo mundo que participar da campanha de financiamento já vai garantir o seu Legenda Áurea, tá bom? Mas não vai ficar em catálogo, assim, vitrine, como tá os outros livros. Vai ser campanha igual como foi no início do código. Campanha, a galera vai dando, bateu a meta, aí já manda para publicação, tá certo? É um livro de muitas páginas, o Matheus Lassan sabe aí que a gráfica que a gente usa tem um certo limite de páginas, tá bom? Eles aceitam umas 1000 páginas, então vou ter que ver como é que vai ficar essa diagramação, formatação, para não estourar esse limite de páginas aí, porque senão o livro vai ficar muito caro, e se necessário for, eu até divido em alguns volumes também, tá certo? Não vai ser fácil, mas com a ajuda de vocês, com a graça de Deus também, vai dar tudo certo, as crianças não vão ficar órfãs, vai vir também mais edição do Devocionário Infantil, tá certo? Da editora Cardeal. Posso, inclusive, incluir a autêntica história de Santa Marina já no Devocionário Infantil, para que as crianças, né, se já tiveram, se depararam com o da Legenda Áurea, sejam confrontadas já pelo Devocionário Infantil, tá bom? E demais também para público infantil e família, o Manual do Golfinê, nós iremos também já publicar, já está sendo editado, bonitinho, tá certo? Está trabalhando nesse aí a minha esposa, o Manual do Cristão do Padre Golfinê, tá? Que serve tanto para criança como também para adultos. E é isso, gente, né? Incentivo, já deixar incentivo o crescimento de editoras católicas, mas nós temos que saber em quem confiar, certo? Eu, por exemplo, já passei por pessoal falando meu sai de vacante, não vai com a editora Cardeal porque eles brigaram com o Bispo Rodrigo. Bom, o Bispo Rodrigo está expulsando todos aqueles que têm fé católica de seu apostolado e, enfim, convive quase 24 horas com uma mulher que já foi esotérica, life coach, faz mesmo, aquela reminiscência da alma, né? Sei lá, projeção astral, nova era, tá bom? É básica, olha, tem até uma história de o Simão Mago, ele tinha uma mulher que ele dizia que era a enóia dele. Ele viu uma escrava, você é a minha enóia, você é aquela, eu sou Demiurgo, você é a minha enóia e nós somos necessários para esse universo. Só que é o contrário com o Dom Rodrigo, né? No caso, a Valtorta é o Simão Mago e o Dom Rodrigo virou a enóia dela. Tá bom? Então, olha, completamente dispensável esse tipo de crítica, né? Eu tô usando aqui sempre para falar agora da galera que falou isso. Enquanto vocês estão com medo de comprar da editora Cardeal, de um pobre professor pai de família daqui do Pará, vocês estão comprando da editora da Fraternidade São Pio X, vocês estão comprando de editora ligada ao Gnóstico Donato, vocês estão comprando de editora ligada ao Olavo de Carvalho, vocês estão comprando de editora ligada ao modernismo, editoras protestantes e etc. Enfim, hipocrisia. Enquanto vocês estão financiando os inimigos de Deus, com leituras que estão provavelmente adulteradas, tá aí a legendária para não dizer que ele está mentindo, tá? E achando ruim comprar de uma editora só porque ela, né, os donos em conjunto com outros da ação restauracionista confrontaram o bispo naquilo que de fato deveria ser confrontado. E estamos vendo aí os frutos, certo? O leigo que foi tão defendido apostatou, e o padre que foi tão defendido por esses leiguinhos agora está dizendo aquilo que nós dizemos, que quem sai não pode voltar tão fácil. Ok? Fica a reflexão. Aqui o trabalho é somente pela salvação das almas, é pela restauração mesmo, uma ação de fato restauracionista. Tá certo?
Então, Salve Maria, era tudo que eu tinha para dizer. Viva a restauração, só Cristo é Rei. Viva o Apostolado de São Lucas. Viva aí Mateus Lassan. Pessoal todo da restauração contribui também, né? Todo o talibanismo católico. Então, é isso aí. Meus parabéns ao Dr. Yuri. Não vai ter Halimã, não vai ter Halimã nem com São Marino aí, esses monges, essas coisas todas. E fogo no mundo, pessoal. Se inscrevam no canal, acessem, se inscrevam no canal do Dr. Yuri, o Apostolado de São Lucas, se inscrevam também no Apostolado de Santo Hipólito, do professor Gabriel Sapucaia. Lembrem-se também de comprar a nossa primeira publicação aqui da editora Restauração, o livro Excomungado, do padre Joaquim Sanzarriaga. Nós aqui fizemos a primeira edição dessa biografia tão importante nos últimos 40 anos, faz 40 anos que ela não é reeditada. Então ela está aqui em português, vocês podem comprar, o preço é de R$ 59,90 e o frete é grátis para quem fizer o pedido durante essa semana ainda. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem o sininho de notificações. E mais é isso. Luiz Guilherme, duas palavras finais aí. Apertei sem querer aqui, olha. Então é isso. Salve Maria, Santíssima. Só Cristo é Rei, não vai ter Halimã. Tchau.